de ganhar agora o seu 39º ministério. Sim. O Brasil precisa ter 39 ministérios? Depende do enfoque, tá certo? No meu enfoque, vamos dizer, teoricamente, deveria trabalhar com meia dúzia de ministérios ou coisa desse tipo, né? Fazer o agrupamento do ministério. Agora, na realidade, por contingência das estruturas políticas, tá certo? Em que você tem, eu não sei quantos partidos nós temos hoje, mas cada meio ano vem mais um, né? Ou coisa desse tipo, tá certo? Se forma um partido novo. Então, cada composição dessas, né, novamente tem que ajeitar um ministério, etc. Quer dizer, novamente falta o conceitual básico, né, que as decisões políticas têm que existir, né, mas a estrutura gerencial tem que ter estruturas administrativas. Então, esse fenômeno de ter esse número de partidos é consequência da estrutura política partidária que nós temos. Tá O número certo? de ministérios, o senhor diz, é a consequência do número de partidos? Não. O número de partidos faz com que eu tenha que ter um ministério ou dois conforme o número de partidos. E aí fica dividindo o bolo, não por conceitos administrativos, mas por conceitos Como o políticos. número de... Aí responde a sua pergunta. Mas como o número de partidos não vai diminuir, Sim. talvez vá até aumentar, então essa é uma lógica perversa. A gente vai acabar tendo cada vez mais ministérios. Eu diria o seguinte, tudo tem seu limite, né? Quando a burrice, a loucura, a irresponsabilidade vai muito longe, de repente sai um saneamento, tá certo? Então eu diria assim que nós provavelmente estamos no limite desse período. O senhor acha que do jeito que está hoje a presidente, ou ela ou qualquer outro que esteja na cadeira no Palácio do Planalto, teria poder para reduzir o número de ministérios? Poder tem, né? Mas eu diria que dentro da cultura política brasileira, tá certo? Podem trabalhar com alguns amendos ou não, né? Mas como os partidos vão crescendo cada vez mais, vou dizer, eu diria que é quase impossível. O que uma presidenta faz, tá certo? Ela trabalha com meia dúzia de ministérios realmente chave, tá certo? Né? E o resto é um processo que anda com delegações de menos peso. São ministérios no nome apenas, porque possivelmente nem falam com a presidente, porque se ela tiver que falar com 39 ministros por dia, ela não governa, né? A evidência mostra que a presidenta trabalha com alguns ministérios-chave, né, e os outros, vamos dizer... Ela teria que falar com esses ministros, se fosse para valer, de quanto em quanto tempo? Eu pessoalmente, vamos dizer, acredito que deveria ter 6 ou 8 ministérios, tá certo? Então, vamos dizer, essa especulação que você está me pedindo aí, eu diria que ela foge de uma visão estrutural, administrativa, lógica, tá certo? Agora, a realidade obriga praticamente a conduzir dessa forma, tá certo? Eu diria que é muito ruim, tá certo? Mas aí as reformas têm que ser profundas, tá certo? A administração pública federal tem mais ou menos 20 mil cargos de confiança. Sim. É um número excessivo ou necessário para... Absolutamente excessivo, né? Dentro do esquema que eu falei, funções de Estado, de governo e o resto seria administrações estruturadas, tá certo? Com carreira, meritocracia, como são esses que eu já mencionei, tá certo? Você, teoricamente, deveria ter, diga, meia dúzia por ministério de cargos de confiança, o resto tem que ser de carreira, tá certo? E no mundo hoje as coisas são muito complexas, tá certo? É muito difícil a pessoa vir de fora conseguir entender qualquer ministério desse. Você tem que aproveitar o profissionalismo que existe. Então, se a gente considerasse 8 ministérios, 50 funcionários no máximo de confiança. 50 provavelmente, cargos de funcionários. Mas também se é 50 ou 100, né? Mas é um grupo pequeno.